E aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira leve, divertida, mas sempre com muito conteúdo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com o meu grandíssimo amigo e irmão Augusto Neto. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atualize. Como sempre, no início eu explico o tema que a gente vai tratar hoje, mas hoje, na verdade, não tem um tema só. Exatamente. Hoje a gente inventou um negócio meio diferente aí pra vocês. É diferente, não é? Se tu é Atualize-se raiz, se tu tá acompanhando a gente pra caramba, você já viu as nossas lives semanais. E elas mudaram um pouquinho de formato, mas conto pra você já depois dos recadinhos do Tio Alu. Como a gente sempre vem fazendo, para o que você está fazendo agora, deixa o seu like nesse vídeo, curte, comenta, compartilha. É muito importante que você faça isso para que a gente continue produzindo conteúdos como esse, tão relevantes, a gente sabe que vocês gostam muito. Lembrando que a gente está em quase todas as redes sociais, é só procurar a gente lá, @Atualize-se Podcast, no YouTube a gente está @Atualize-se, no Instagram @atualize.se, estamos em áudio no Spotify, estamos também no TikTok, em breve com as dancinhas do Augusto, eu sempre prometo, mas uma hora vai rolar. E é isso, né, Augusto? É importante as redes sociais, né? É isso. Reajam. Reajam. Mas Enfim, estamos aqui para quê hoje? Explica pra galera. Estamos aqui para trazer de volta um formato, mas porém com algumas adaptações. A gente, para quem nos acompanhou, fez uma sequência de quase 20 lives semanais de notícias. A gente trabalhava ali os principais temas, começou tentando fazer um top 5, que primeiro durou 2 horas, a gente contraiu para top 3, né, e foi fazendo mais ou menos assim. E aí, principalmente ali na época que estourou o conflito lá de Israel-Palestina e tal, chegou a ter algumas com bom alcance e tal, mas a gente tinha alguns objetivos e concluiu algumas coisas dessa live, né? Primeiro objetivo era fazer horas assistidas para poder monetizar o nosso canal do YouTube. Para quem ainda não sabe, conseguimos. Estamos lá com incríveis R$40. É sério. Enfim, incríveis R$40. Enfim, tá monetizado, conseguimos essas horas. $40 ou R$40? Reais. Enfim, então a gente precisou dessas horas assistidas, isso cumpriu um propósito, foi bom, foi legal, porém, assim, a gente entendeu que o custo-benefício do trabalhão que dava fazer aquelas lives e cachorro que late, criança que chora e tal, não sei o quê, e, pô, com os views que estavam dando, o episódio completo é realmente o que tinha mais pegada. Acho que pela estética, pela estrutura maravilhosa aqui do seu Pode Citar América, Avenida das Américas, número 700. É isso? Caraca aí. Enfim. Bloco 1, sala 206. 216. 16, verdade. Tô afiado nessa porra. Enfim. E aí a gente trouxe pra fazer a estrutura da nossa live aqui. Pô, Augusto, mas eu tô assistindo esse episódio gravado. Por enquanto ainda não vai ser live de fato, mas a gente vai fazer esse resumão aí do mês de janeiro, também não vai ser semanal, a gente não vive disso, perdão. Se vocês assistirem bastante, mandarem para bastante gente, de repente a gente consegue fazer uma live semanal de fato, mas por enquanto a gente consegue se comprometer a fazer um resumão do mês, notícias de janeiro, dessa vez, depois fevereiro, todo mês a gente vai fazer, e vamos tentar trabalhar isso daí para poder fazer lives em algum momento. Vamos tentar para fevereiro, se não der para março, enfim, mas sempre perto do último dia do mês, a gente vai fazer esse formato novo para vocês. E aí, Alô? Pensando nisso, a gente parou as lives ali no Natal, né, finalzinho do ano, e aí vamos fazer, como você disse, lives mensais com um resumo de tudo que aconteceu, as coisas mais importantes, que a gente considera que sejam as mais importantes, né? Pode ser que quem tá assistindo aí fale, mas eu queria saber de tal coisa e tal, e fica como sugestão, né? Manda pra gente lá no direct do Instagram, manda pra gente, quem tem o nosso contato, pode pedir que a gente vai tentar fazer aqui de maneira concisa as principais notícias. Não vai ser algo jornalístico de, aconteceu isso, e foda-se, se vira pra entender essa merda. A gente vai explicar, né, pra explicar tem que fazer escolhas. Exatamente, né? Com aquele grau que a gente sempre tenta colocar ali de uma coisa bem aprofundada, mas sempre, como a gente sempre diz no início, né? De maneira leve, divertida e tal, bastante conteúdo, mas de uma forma que todo mundo compreenda e a gente consiga aprofundar essas temáticas fundamentais. É isso? É isso. Então, agora as lives passam a ser, não mais lives, né? Mas esse modelo passa a ser episódio numerado. Então, sempre perto do último dia do mês ou no início do próximo, enfim. Fica de olho ali no nosso Instagram que a gente sempre vai
contar para vocês quando vai fazer. Por exemplo, esse resumão de janeiro já vai sair em fevereiro, né? Porque a gente alinhou dessa maneira aqui entre nós, mas tentar o máximo possível fazer isso, né? Pegar o finalzinho do mês para poder não deixar muitos dias descobertos e se ultrapassar um pouquinho, lançar início de março, início de abril, não tem muito problema. E este, então, é oficialmente o episódio 27 do Atualize Podcast. Exatamente. Como eu disse no início, falei sério, tá? Dá o feedback, fala pra gente o que vocês acharam, muito importante mesmo, no final desse vídeo, vai lá, comenta, a gente vê assim, muita gente curtindo os conteúdos no Instagram, coloca lá o like no Instagram, mas no YouTube esquece, tem gente que não sabe disso, né, que você pode dar o like no YouTube também, comentar no YouTube, então muito importante vocês darem um feedback pra gente, assim, gostei disso, faz dessa forma, pô, sugestão de quadros, a gente não tem nenhum nome pra isso ainda, né? A gente botou lá Notícias de Janeiro, mas pode ser que surja um nome aí legal, Batidão de Janeiro. Inclusive 2 quadros aí que a gente fez já. Que bem legais, e acho que a gente já pode puxar o primeiro. Exatamente, né? Que na verdade o primeiro não é nem um quadro, o primeiro é aquele tradicional que a gente fazia enquanto a galera tava entrando na live, destaques iniciais, né? Exatamente. Então qual é o seu destaque inicial de janeiro, Lu? Quem é atualize mais raiz vai lembrar... Quem é um atualizer? É verdade, tinha esse nome. Quem é um atualizer vai lembrar que a gente fazia destaque inicial, assim, falando às vezes alguma bobagem, né? O Botafogo perdeu o título e tal. Nessas lives mais ou menos mensais, a gente vai começar com os destaques iniciais de coisas, assim, mais importantes, tá? Não vai ser bobeiragem, não. E o destaque inicial do mês de janeiro, pra mim o mais importante do mês, talvez o mais importante, foi a PF fazendo buscas na casa da família Bolsonaro. Assunto bem polêmico. O que aconteceu ali? A Polícia Federal está fazendo uma investigação. Na verdade, não é da família Bolsonaro, e sim do Carlos Bolsonaro, que é o filho 02, chamado 02. O que aconteceu? Dentro do governo Bolsonaro, uma série de acusações aconteceram ali. Você vai lembrar do caso das joias do Bolsonaro, o caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, e agora o caso do Carlos Bolsonaro. O único filho, inclusive, ainda não investigado é o Eduardo, né, que é o filho 03. Né? E aí o que aconteceu? Existe uma agência no Brasil chamada ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. O que faz a ABIN? A ABIN é uma agência tipo a CIA dos Estados Unidos, o Mossad de Israel. É uma agência de inteligência responsável por investigar casos que possam ser de periculosidade para o Estado brasileiro. Então, a ABIN é uma agência estatal, só que tem uma certa autonomia. Essa agência brasileira, ela pertence ao GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, né? Todo mundo vai lembrar que uma figura muito célebre dentro do governo Bolsonaro era o general Heleno, que era o chefe do Gabinete de Segurança Internacional. A ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, ela faz parte do GSI. E aí a acusação sobre o Carlos Bolsonaro é de que o Carlos Bolsonaro teria montado uma ABIN paralela junto com o Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem, inclusive, que é pré-candidato à prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Fazendo um merchan aqui, o nosso último episódio foi sobre isso, né? Sobre política, sobre eleições e tal. E o Ramagem, ele vai ser candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Então o Ramagem, ele era chefe da ABIN e ele é amigo pessoal do Carlos Bolsonaro. Então a acusação da PF é de que o Carlos Bolsonaro montou junto com o Ramagem, dentro da ABIN, um puxadinho. E o que fazia esse puxadinho na ABIN? Investigava desafetos do Bolsonaro e aliados da família Bolsonaro. Então é como se tivesse dentro da CIA um órgão ligado ao Joe Biden e que funcionasse para investigar coisas que estavam ligadas ao Biden. Óbvio que isso é crime, né? Então a PF fez, no último dia 29 de janeiro, uma operação na casa dos Bolsonaros em Angra dos Reis. Chegou lá por volta de 6 da manhã e os 4 filhos estavam, os 3 filhos mais o Bolsonaro, não, os 4 não, o Renan não estava. Os 3 filhos mais o Bolsonaro estariam nessa casa, fizeram uma live na noite anterior, né? E a PF foi e deu um bote lá de surpresa para pegar os 4, né, ali e tal, não sei o quê. Só que eles não estavam na casa. Os Bolsonaros saíram da casa e foram pescar. Pescar. É o que diz. Só que, detalhe, o detalhe interessante é que eles foram pescar de jet ski. Eu não sou um especialista eu não sou um pescador. em pesca. Mas os caras saíram pra pescar de jet ski. Eu acho que tá assistindo isso aqui, que pesca, e fala pra gente depois se dá pra pescar de jet ski. Eu acho que não dá, porque deve fazer barulho, o peixe deve fugir, o caralho. E um detalhe interessante é que, quando a PF chegou e eles ficaram sabendo que a Polícia Federal estava lá,
voltaram só o Bolsonaro e o Carlos pra casa, e o Eduardo e o Flávio foram embora. Falaram que tinha um almoço ali e tal, não sei o que e tal. Então, o que aconteceu? A PF apreendeu o celular do Carlos Bolsonaro e 3 computadores. Em resumo o Carlos Bolsonaro está sendo investigado por criar uma BIM paralela, além do Carlos Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, que é candidato à prefeitura aqui do Rio de Janeiro, e mais 2 assessoras, que podem ser presos, né? A investigação está em andamento, aí dali vai para o Ministério Público e tal. Então, é uma cadeia, né? O grande detalhe que eu acho aqui, vocês ficarem atentos, é que, porra, mas como é que o Bolsonaro e os filhos sabiam que a Polícia Federal ia estar lá? E há uma outra investigação por trás, é de que a própria BIM, ela estaria mandando ainda hoje, com o governo Lula, alguns detalhes investigativos para a família, inclusive a Polícia Federal. Então, o atual diretor da BIM foi exonerado, né? Um novo superintendente entrou agora na BIM. Então, tá dando merda aí para os Bolsonaros e de todos os 4 filhos, só o Eduardo está imune aí até agora. O Eduardo, inclusive, que ia ser nosso embaixador nos Estados Unidos, né? Embaixador nos Estados Unidos. Que botou no currículo que sabia fritar hambúrguer. Sabia fritar hambúrguer. Pra quem não conhece, é o mais careca de todos, né? O Calvão mesmo. Tipo você, acho que não é uma referência boa, não. Bom, e o meu destaque inicial é... Meu destaque foi grande pra caralho, né? Aproveitando, o destaque foi quase um top, né? O meu destaque inicial, aproveitando que a gente falou aí do Ramagem, né? Sim. É falar um pouquinho sobre a questão de como que a gente tem um cenário eleitoral avançando aí. A gente vai ter eleição municipal agora aqui no Rio de Janeiro e, enfim, no Brasil como um todo. A gente destacou principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. E além do Rio de Janeiro e de São Paulo, a gente tem também fora do Brasil, né? Eleição nos Estados Unidos, eleição na Índia, um monte de eleição. Acho que eu vi em algum lugar, não sei se foi no G1, dizendo que vai ser o maior ano eleitoral da história, né? E aí o Alu falou, nosso episódio anterior a este que você assiste, é o episódio sobre as eleições de 2024, daqui do Brasil, as municipais, e isso daí ainda vai render bastante caldo. A gente está correndo atrás aí de possibilidades bacanas pra gente fazer mais episódios a respeito. Só 2 coisas engraçadinhas. Vai ter eleições na Rússia e na Venezuela também. Engraçadinha porque quem conhece esses 2 países, eleições na Rússia e eleições na Venezuela duas coisas exóticas. Exótico. Bom, e aproveitando que a gente deu esse destaque inicial, então vamos puxar o primeiro quadro que a gente fez além do nosso top 3, né? Aqui dentro desse resumão do mês que a gente vai fazer. A gente reparou que a partir do momento que começou a ter lá o conflito Israel-Palestina, todo episódio a gente tinha em alguma coisa, às vezes mais de um tema, para falar sobre a questão da guerra. E não está tendo guerra só lá, a gente tem tensões novas acontecendo ali pelo Oriente Médio também. Então, assim, a gente vai fazer um quadro fixo ao longo de 2024 para monitorar esses conflitos, a guerra da Ucrânia, que não deixou de acontecer, a Lu vai explicar já para vocês, e um quadro, joga lá na tela, que vai ser sobre as eleições 2024, para a gente monitorar e acompanhando as pesquisas, as alianças, enfim, o que está acontecendo aí a respeito das eleições. Então, dentro do destaque, mas mais ou menos já dentro do quadro, a gente tem ali quem que deve concorrer à Prefeitura do Rio nas eleições de 2024. Na verdade, foi uma pergunta que a gente já usou lá no episódio 26, né? A gente trouxe, para quem não assistiu, o Renato Pelizari, que é o presidente municipal do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, e o professor Túlio, que não é o presidente municipal, mas tem uma liderança muito forte lá em Niterói. Enfim, e os dois ajudaram a gente bastante a debater esse tema. E aí, a gente não teve nenhuma mudança de quadro muito grande em termos de candidatos aqui na eleição do Rio de Janeiro, mas teve, só destacando rapidinho, lá em Niterói, né? A gente chegou a falar aqui que o Axel Grael, né, poderia ser o candidato, era favorito, né? Chegava bem forte ali para tentar se reeleger. E, na verdade, papo de 3 dias depois que a gente fez o episódio, o Axel Grael anunciou que não iria concorrer à reeleição e iria voltar o Rodrigo Neves, né, que era o antigo prefeito, chegou a concorrer ao governo do estado e tal. Então, só essa mudança, esse asteriscozinho em cima do episódio que a gente já fez. Mó cara de coisa de partido, né? Não, o PDT falou, sai Grael, que a administração considerada péssima por grande parte da população de Niterói, tinha chance de perder o reduto do PDT, que manda em Niterói ali há um tempão, né? Acho que os dois são favoritos, mas o Rodrigo Neves é mais favorito, né? Com certeza. Enfim, a eleição daqui do Rio de Janeiro continua igual. A gente separou só para vocês a última pesquisa que a gente teve
agora de janeiro, da Atlas Intel, que trouxe 36,2% para o Eduardo Paes, o Ramagem, citado ainda agora pelo Alu, 19,1%, e o professor Tarcísio Mota, do PSOL, o Ramagem do PL, desculpa, Partido Bolsonaro, e o Tarcísio Mota com 17,8% dos votos. Claro que a gente vai ter outros candidatos também. O PSB ainda não anunciou se vai ter candidatura, se vai apoiar alguém. O Novo sempre lança candidato. A gente vai ter, claro, outros candidatos, mas imagina-se que os 3 com chance de segundo turno são esses aí. Pode ter alguma mudança bem severa nesse cenário devido ao Ramagem, né? Sim. O Ramagem saindo com essa questão eventual dele ter um processo, ou pelo menos de perder popularidade de repente, pode ser que ele saia dessa corrida, e aí saindo isso daí vai se reconfigurar bastante. Naturalmente, outro polo na direita vai ter que surgir. Enfim, a gente tem aí a possibilidade de vir, de repente, alguém mais competitivo do que ele, ou, quem sabe, alguém menos competitivo, dando chance ao Tarcísio de almejar o segundo turno aí. Tem uma pergunta pra você. Tu acha que se o Ramagem sair da disputa, entra um filho do Bolsonaro, né? Cara, eu acho que não, pelo que a gente falou no nosso episódio 26, né? O Bolsonaro, ele tá adotando uma perspectiva de jogar parado com essas eleições municipais, né? Ele declarou os apoios, fez movimentações em São Paulo, vou falar já já, mas ele tá naquela assim, tipo, pô, vou apoiar aqui, mas não vou aparecer tanto, porque se der merda, eu não me queimo pra posteriori, entendeu? Ele ainda tem esperança aí de conseguir reverter a inelegibilidade dele para 2026, assim como o Trump, que a gente vai falar hoje também, tem chance de voltar contra o Biden, ele teria chance de concorrer, assim, competitivamente contra o Lula em 2026. Então, enfim, ele não tá querendo arriscar muita coisa. Então, acho que jogar um filho assim é difícil, mas não é impossível, né? Assim como a gente falou também que o Axel ia ser o candidato e não foi, enfim. Mas a gente falou uma coisa no episódio de eleições que, ao contrário do Lula, que não deixa muitos legados, o bolsonarismo tem muitas arestas e muitos braços, né? Então você tem aqui no Rio de Janeiro, pode ser o Braga Neto, pode ser General Augusto Heleno, ou seja, não necessariamente um filho, mas é surge gente. É diferente, por exemplo, saiu lá em São Paulo Boulos. Quem que o Lula vai lançar ali? Porra, é difícil, né? Não tem ninguém assim. É isso. Cara, vamos dar uma olhadinha no quadro de São Paulo, Sim. rapidinho, antes de ir pro nosso top 3. Em São Paulo, a gente tem a polarização feita lá entre o Boulos e o Nunes, né? O atual prefeito, Ricardo Nunes, e o Boulos vindo com todo o arcabouço ali por trás do PT e apoio do Lula, né? Com a Marta Suplicy de vice, né? A Marta saiu do MDB, foi para o PT de novo, justamente para entrar ali como vice na chapa do Boulos. Movimentações que já aconteceram lá, ainda não estão confirmadas, porque, na verdade, nenhuma candidatura está confirmada, né? Tudo pré-candidatura, mas movimentações que tendem a acontecer. Uma mais consolidada, a outra a ver. A que tende a acontecer, o Ricardo Salles, né? Que tenderia a ser o candidato bolsonarista, pelo visto, está fora da corrida, né? E o Bolsonaro tende a apoiar o Ricardo Nunes. Isso embarca para o Ricardo Nunes, com certeza, mais votos de primeiro turno, mas eu acho que só um cataclisma para ele não estar no segundo turno, né? E, por um outro lado, a gente tem pro Boulos, talvez, um embarque de rejeição ao Ricardo Nunes com esse apoio do Bolsonaro num eventual segundo turno. O cenário que a gente tem lá hoje é Boulos e Nunes tendem a disputar o segundo turno, porém, com uma rejeição pelo petismo, esquerda, PSOL e tal, muito forte ao Boulos, a tendência é que ele, assim como aconteceu com o Bruno Covas, não seja o favorito no segundo turno. A ver aí, de repente, com uma presença mais maçante do Bolsonaro na campanha do Ricardo Nunes, possa embarcar mais rejeição. A gente sabe que segundo turno é binário, é uma guerra de rejeições, então isso pode fazer diferença aí, vamos ver essas movimentações. Isso está mais ou menos consolidado, só que na esquerda também tem uma mudança que pode acontecer, que é a mudança a respeito da Tabata Amaral. Tabata Amaral do PSB, que a gente citou ainda agora, que ainda não se posicionou aqui no Rio de Janeiro, mas em São Paulo não só fez posicionamento, como fez lançamento de pré-candidatura com direito à filiação de uma figura nacionalmente conhecida, que é o Datena, né? O Datena se filiou ao PSB e entrou na chapa da Tabata Amaral, então Tabata e Datena, chapa puro sangue do PSB, já estava lançado como pré-candidatura. E a gente viu alguns dias atrás, agora já no final de janeiro, que o Lula está fazendo movimentações com o PSB para tentar dar a banda nessa candidatura da Tabata, justamente para trazer mais votos ali para o Boulos. Acho que, assim, é da natureza do PT e do Lula fazer coisas desse tipo,
mas é absolutamente um desgaste desnecessário. Porque a Tabata não me parece ter chances de ir pro segundo turno, o Ricardo Nunes não me parece ter chances de vencer em primeiro turno, e é um óbvio apoio da Tabata ao Boulos no segundo turno, entendeu? Então acho que é meio que um tiro na água à toa que o Lula tá fazendo, mas enfim, deve ter lá as razões dele. Eu só tenho um comentário, eu ia fazer esse comentário que você bem lembrado por você. Tem só um comentário a fazer sobre São Paulo, é que pesa por um lado o fato do Nunes estar numa cidade em que ele é o prefeito, então ele vai usar esse ano, já está usando, na verdade, a máquina pública absurdamente, uma porrada de obra acontecendo, então quem tá com a máquina na mão tem o poder. Vê o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, que tem acontecido para quem mora na cidade, né? Então esse é um ponto. E pro lado do Boulos, pesa uma coisa interessante, é que o Lula venceu na cidade de São Paulo, né? Pensando em cidade, ele venceu. E a cidade de São Paulo já teve a administração do Haddad, que é do PT, né? Perdeu lá pro Dória a reeleição, mas o Haddad foi prefeito de São Paulo. Então é uma disputa, acho que muito acirrada essa. Eu não apostaria, assim, quem vai vencer a eleição. Acho que o Nunes tem um certo favoritismo, não pelo apoio do Bolsonaro, mas porque é o prefeito, é um cara mais moderado. Ele tem o apoio do Bolsonaro, mas ele não é um bolsonarista. Ele é muito mais um cara de centro-direita. Raiz. Exatamente. Ele acabou pendendo pro lado do Bolsonaro, mas ele é um cara do MDB. Ele era ali era o vice do Covas, né? Então, eu não sei o que vai acontecer em São Paulo, não, mas é uma disputa bem acirrada. Cara, eu francamente acho que depende mais do Boulos e das movimentações ao entorno dele, porque eu vejo pra elite da Avenida Paulista, né? Pra galera do mercado. Faria Lima. Pros Faria Limers, né? Eu vejo o Bruno Covas como um candidato mais forte do que o Ricardo Nunes. Bruno Covas, que disputou o segundo turno com o Boulos. E acabou morrendo de câncer, né? Que morreu ao longo do mandato. O Ricardo Nunes assumiu e agora tá concorrendo a uma reeleição meio sim, meio não, né? Ele não ganhou a eleição, né? Ele não ganhou uma eleição, exatamente. Mais ou menos como o Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro para governador. Sim. Bom, então a gente tem uma situação ali no caso do Boulos que a gente já tá vendo o Boulos trazendo a Marta, trazendo toda essa situação e de repente trazendo um Boulos Paz e Amor. Lembra do Lulinha Paz e Amor? Trazendo um Boulos Paz e Amor ali para poder dar menos alergia nos Faria Limers, né? Mais ou menos isso. E o Ricardo Nunes não é um cara tão forte quanto o Bruno Covas era. O Bruno Covas também, na tradição familiar em São Paulo, né? Com o pai Família dele. Covas. Né? Então, enfim, a gente tem toda uma eleição que eu acho que lá tá mais em aberto. Aqui é bravata, né? Aqui, não tem... Bravata não, barbada, né? É barbada. Tipo, o Eduardo Paes não vencer a eleição aqui seria uma surpresa enorme. Sim. Em São Paulo, a tendência ainda é o Ricardo Nunes, mas o Boulos tem chance, né? A ver aí como vão ser as movimentações. Bom, quadro 1, então, é o nosso acompanhamento, nosso monitor das eleições, chamou de Central das Eleições, ali em homenagem ao G1. Mas vamos agora fazer, em homenagem a uma segunda referência aí, o xadrez verbal, o xadrez geopolítico, né? Acompanhar também os conflitos que estão em aberto. A gente fez várias lives falando sobre a guerra Israel-Palestina. A galera pediu muito pra gente falar sobre isso. Lembrando que o conflito começa no dia 7 de outubro de 2023. E só pra galera lembrar, porque tem uma pesquisadora nos Estados Unidos, esqueci o nome dela agora, que ela diz que as pessoas, quando acontece uma guerra, há uma tendência as pessoas pararem de falar daquilo 15 dias depois de ter começado. Tanto que a guerra da Ucrânia fez 2 anos já, a guerra Rússia-Ucrânia fez 2 anos agora, e a maioria das pessoas esqueceu que está acontecendo um conflito, né? A Rússia está em vésperas de ter eleições, vai ter eleições esse ano, e a guerra está rolando. Inclusive surgiu um candidato opositor ao Putin, que é um cara contra a guerra, diz que se for eleito vai mandar os soldados voltarem e tal. Enfim, só para vocês lembrarem o que aconteceu ali no dia 7 de outubro. O Hamas, que é um grupo terrorista palestino, invadiu Israel e assassinou 1.200 pessoas, dia 7 de outubro de 2023. E sequestrou outras 240 pessoas e levou para Israel. Desde então, começa uma série de bombardeios de Israel na cidade, na faixa de Gaza, no território da faixa de Gaza, né? Que você está vendo ali no mapinha. Então esse é o território de Gaza. Gaza é um território palestino. É um território como se fosse um estado que tem várias cidades dentro. Então Israel passa a bombardear já no dia 7 de outubro. E uma semana depois, Israel adentra a esse território. E desde então, Israel está fazendo ali incursões nesse território. Se você olhar bem para o mapa de Gaza, existe uma cidade em Gaza também chamada Gaza, né? Então, a cidade de Gaza é a principal cidade, como se fosse uma capital
do território de Gaza. Que dá nome a tal faixa de Exatamente. Gaza. Então, você vê como se fosse estado do Rio de Janeiro e cidade do Rio de Janeiro. É mais ou menos isso, tá? A divisão ali não é como aqui, mas é como se fosse isso. E aí essa cidade de Gaza, ela compunha, né, mais da metade da população da faixa de Gaza estava nessa cidade. Israel já tomou 70% desse território e grande parte desses palestinos que conseguiram fugir, fugiram para aquela cidade chamada Khan Yunis, que também está ali no mapa que você está assistindo. Então, como panorama geral, o que aconteceu? Até agora morreram, Augusto, 25 mil palestinos, né? Desde então, o número ele não para de crescer, os bombardeios continuam acontecendo, Israel continua avançando. A guerra hoje está muito centrada nessa cidade, Khan Yunis, e também em Rafah, que é uma cidade um pouquinho abaixo. Você está vendo ali o Egito no mapa? Rafah fica bem ali na fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza. Então, a guerra está acontecendo nessas duas cidades, que é onde está concentrada a maior parte da população palestina hoje. Só para você ter uma ideia, a população palestina ela é mais ou menos de 4 milhões de pessoas, né? 25 mil pessoas mortas é 1 a cada 100. Se você fizer um prospecto, né? Se você fizer uma comparação, na verdade, entre Palestina e Rio de Janeiro, é como se tivessem morrido mais ou menos 70 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro. A gente está falando aí de alguns meses de conflito, né? Então Israel está avançando para esses territórios do sul e os palestinos não têm mais para onde ir. É um conflito que a gente não sabe o que vai acontecer como resultado. O que o mundo espera? Que Israel, a partir do momento em que consiga eliminar o Hamas completamente, Israel saia do território e ceda esse território para a Autoridade Nacional Palestina. Importante lembrar que a Palestina tem um partido que tem um presidente, que é o Mahmoud Abbas, né? Tem o Fatah, partido político. Então, o próprio Estados Unidos defende isso, que Israel controle a situação, prenda os membros do Hamas, mate quem quiser matar e ceda o território para a Autoridade Nacional Palestina. Nós que somos macaco velho de estrada, sabemos que não é o que vai acontecer. Cabe lembrar que em 67, quando a Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou a faixa de Gaza e ficou lá até 2005. Ocupando a faixa de Gaza, colonização mesmo. Então eu cravo aqui, Israel não vai devolver o território. Vai haver um deslocamento gigantesco de palestinos, como já aconteceu. Para onde esses palestinos vão? Não sei. O Egito não está disposto a receber esses milhões de palestinos entrando no seu território. E Israel também não. Então o que vai acontecer com a Palestina? Cara, o que você acha? A gente teve uma declaração meio assustadora recentemente de uma figura de alto escalão lá da política israelense propondo a ideia de fazer uma ilha artificial no mar Mediterrâneo para os palestinos. Uma espécie daquelas ilhas que os japoneses fazem para poder abrigar aeroporto, distrito industrial e tal, porque não tem espaço. Fazer uma ilha artificial, os polders, né, que eles chamam. Uma ilha artificial boiando ali para fazer tipo como se fosse um grande navio para abrigar os palestinos. Então, assim, não custa lembrar outras declarações em linha parecida que foram, por exemplo, da ministra lá do interior de Israel, falando que Israel tinha uma oportunidade ali de limpar a faixa de Gaza dos palestinos. A gente teve, por exemplo, a programação do exército de Israel de inundar os túneis do Hamas que ficam embaixo daquele mapinha que você estava vendo, com água salgada do mar Mediterrâneo. O que você pensa, mas é o Hamas que está lá, são os terroristas e tal, é guerra. Não, gente, se encher aquilo de água salgada, você vai salinizar todos os lençóis freáticos da região. Não tem mais agricultura na região, não tem mais irrigação, não tem mais solo fértil. Se torna um espaço morto ali para a vida mesmo, né? Para manutenção de uma população naquele território. Então, assim, os contornos que isso está tomando, para onde você olha, são bem negativos. Uma coisa, se você não for falar mais de Gaza, que eu acho que vale a pena comentar, é a questão do cenário exterior. Regional, né? Cenário regional. O próximo mapa que você está vendo aí é o mapa do Iêmen, né? O que está acontecendo ali? A gente falou muito nas lives que a guerra, ela começa ali na faixa de Gaza, mas a tendência é que ela se expandisse. Voltando a quem é atualizer mais da antiga, vai lembrar que a gente falou disso, né? A gente tem aqui alguns acertos e acertamos isso. Falamos assim, vai acontecer, a guerra ela vai se expandir para o território regional do Oriente Médio. Por quê, Aloysio? Porque o Hamas, que é o grupo terrorista palestino, tem apoios na região. Tem apoio do Hezbollah, que é um grupo xiita libanês. Tem apoio do Houthis, que é um grupo xiita iemenita. E tem apoio do principal país xiita e o grande opositor de Israel, que é o Irã.
Então o Hamas tem apoios regionais e há outras potências interessadas no conflito. E aí, onde está se regionalizando? O ponto mais tenso é esse que você está vendo aí no mapa, que é o Iêmen. O Iêmen ele é muito importante na região porque ele é a porta de entrada do Mar Vermelho, do Red Sea, que você está vendo ali, né? Grande parte... Só rapidinho para a galera não se perder, se você subisse ali onde está escrito Mar Vermelho, na parte de cima ali, eu vou apontar para cá, então, isso. Na parte de cima ali de cima da sua esquerda, você vai seguir até onde estava o Egito no mapa anterior e onde está o Canal de Suez. Canal de Suez. Acho que se botar no mapa anterior dá pra ver. Né? Dá uma voltadinha no mapa anterior, por favor. Acho que dá pra ver. Ó, mapa anterior você tinha... Não tem. Dá pra ver, não. Não tem, não. Você tinha ali o Canal de Suez, e na passagem do Canal de Suez você tem justamente a passagem pro Mediterrâneo, uma rota comercial que metade dos fretes da Shopee que vocês compram em casa e passam por aquele lugar. Exatamente. E 2/5 do comércio mundial passam por ali. E o que está acontecendo? Nesse território, esse grupo extremista Houthi, que apoia o Hamas, está atacando navios que, segundo eles, são de países aliados de Israel. Então atacou um navio britânico, atacou um navio dos Estados Unidos. E o problema é que está todo mundo com medo de passar por ali. Aí o que está acontecendo? Os navios estão dando a volta na África, o que está causando um prejuízo bilionário para os países. Teve um navio esses dias, Augusto, não sei se você viu, que largou uma porrada de ovelhas ali. Tipo, 13 mil animais estavam no navio, estavam passando por ali, um navio de carga pecuária, animais vivos, né? E aí teve um ataque Houthi e os caras abandonaram o navio com os animais dentro do navio, no meio do Mar Vermelho. Caramba. Tipo, surreal. Então, tem essa questão do Iêmen, né? Os Houthis estão atacando, os navios estão passando por ali. Há outro problema se você subir um pouquinho mais, entre o Irã aproveitando esse ensejo de guerra acontecendo, está ali fazendo bombardeios em alguns países, já fez ataques no Paquistão, na Síria, no Iraque, há grupos que ele considera extremistas, então você tem o problema do Irã com esses 3 países, principalmente o Paquistão, que é um país nuclearizado, né? Então pode ter uma guerra entre os dois, e o Paquistão é um país que tem bombas nucleares, lembrando do conflito do Paquistão com a Índia, né? Há um problema de Israel com o norte. O Israel não está fazendo ataques apenas em Gaza. O Israel está fazendo ataques também no Líbano, nesse grupo Hezbollah. Israel fez ataques já à Síria. Então, a guerra ela está com microesferas de conflitos acontecendo em outros territórios, não somente em Gaza. Aloysio, pode ter uma guerra mundial se os Estados Unidos entrar aí de fato no conflito e o Irã também? Pode. Deve. Não. É muito provável? Também não. Mas pode acontecer, uma vez que esse conflito que começa com Israel versus Hamas, ele tem outras especificidades que são complexas, né? Xiitas versus sunitas, Arábia Saudita tem problema com o Irã, Irã tem problemas com Israel tem problemas com o Líbano e com a Síria, ou seja, onde isso vai dar, não sabemos, mas a tendência é dar merda, com certeza. É isso aí. Cara, enquanto a gente não vai pro nosso top 3, só um comentário aí disso que você falou, que você foi xiitas e sunitas e não contextualizou, pode ter gente que ficou perdida. Xiitas e sunitas são ramificações de dentro do islamismo. Então aqui no Ocidente, graças a Irã, países assim que são muito rivais do Ocidente, terem maioria xiita, se tem essa visão que é equivocada de que os xiitas necessariamente são grupos radicais, são grupos mais violentos, mais extremistas e tal. Mas quando você olha, por exemplo, o Hamas, que hoje o hate principal no Oriente Médio é sobre o Hamas, é um grupo sunita. Quando você olha, por exemplo, o Osama Bin Laden, o Estado Islâmico da Síria e do Iraque, são grupos sunitas. Enfim, então não tem essa questão de que xiita é mais radical do que sunita. Porém, neste momento, quando você fala do governo do Irã, quando você fala do Hezbollah ali no sul do Líbano, norte de Israel, e quando você fala dos Houthis do Iêmen, aí sim você está falando de grupos mais radicais. Mas cuidado com essa coisa binária, assim, um é isso, outro é aquilo, porque não é muito por aí, não. E um detalhe interessante sobre isso é que hoje a gente nem pode dizer que o conflito no Oriente Médio envolve isso. Porque o Hamas é sunita, mas é apoiado pelo Houthis, que é xiita, né? E pelo Irã. E pelo Irã, que é xiita, exatamente. Então o conflito ele é muito mais territorial, aquilo que a gente sempre diz, né? O conflito é muito mais territorial, nacionalista, do que religioso, ou por petróleo. Em Gaza nem tem petróleo, entendeu? O Iêmen também não tem petróleo. Não é uma questão... A gente fala isso para os nossos alunos, né? Não foca nisso. Se cair uma questão de vestibular que fale sobre conflitos, procura palavras como território, nacionalismo, que é sempre um fator fundamental ali. E uma questão interessante de terrorismo
Eu vi uma frase hoje muito maneira sobre isso, que aprendam a ser eficientes como os Estados Unidos, que trocaram o Talibã depois de 20 anos, 4 presidentes, trilhões de dólares e milhares de vidas perdidas, trocaram o Talibã por Talibã. Tipo assim, exatamente. Os caras tiraram o Talibã, 20 anos depois o Talibã voltou, depois de 4 presidentes, trilhões de dólares e milhares de vidas perdidas. Ou seja, uma tendência a acontecer isso aí é a mesma coisa. A guerra Israel-Palestina vai durar quanto tempo? O Talibã durou 20 anos. Pode ser que isso fique 20 anos de conflito. O Hamas vai ser eliminado? Não vai. Os principais cabeças do Hamas não estão ali. Os chefes do Hamas estão na Síria, no Catar, no Iraque, no Irã. Os caras estão escondidos, né? Quem tá morrendo ali é criança, é mulher. Eu falei de 25 mil mortes. Dessas 25 mil pessoas que morreram, 80% crianças e mulheres. 80%. 50%, metade dos mortos são crianças. 30% dos mortos são mulheres. Ou seja, o que está acontecendo ali é um genocídio. Isso é o que está acontecendo na faixa de Gaza, né? Israel vai ser acusado, né? Netanyahu fala de pessoas, né? Porque quando a gente fala de Israel, parece que a gente está acusando os israelenses ou os judeus como um todo. O Netanyahu, ele vai ser visto pela história como um criminoso de guerra, porque é o que você falou, é colocar água salgada num túnel, é bombardear campo de refugiado, bombardear hospital, o cara bombardeou um hospital. Isso não foi feito na história. Se você pegar a história recente do mundo, ninguém bombardeou hospital. O Bashar al-Assad não bombardeou hospital, né? O Gaddafi, que era um sanguinário da Líbia, não bombardeou hospital. Então, isso é uma coisa que vai durar muito tempo e que vai ficar para a história do mundo, com certeza, né? Dá para ir além até e dizer uma coisa. O Hamas é um motor para a popularidade desse tipo de político. Sim. Então, não somente o Hamas está espraiado aí com os líderes espalhados, é muito difícil de pegar e tal, porque essa coisa do grupo terrorista que opera por célula, como não é do interesse, mais uma vez, como você muito bem falou, não de Israel e dos israelenses, mas deste tipo de político em Israel, que o bicho-papão suma. Porque se o bicho-papão sumir, você não tem mais por que chamar o antídoto do bicho-papão. Né? É mais ou menos por aí. O próprio Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, é acusado de ter permitido que o Hamas continuasse existindo, né? Para que ele mantivesse essa política de temos que atacar aquilo ali a qualquer momento. É isso. Vamos pro nosso top 3? Top 3. Top 3, principais 3 que notícias. Já foi top 5, só que a gente fala pra caralho e virou top 3. Não, virou top 3, mas vai acabar sendo um top 5 porque os 2 quadros vão preencher isso aí. É verdade. Tô um pouco preocupado com o tempo, mas enfim. É isso aí, a gente vai ajustando, vai alinhando. Então, lembrando, a gente vai sempre fazer o acompanhamento das eleições, o acompanhamento dos conflitos que estão em aberto, e a gente vai escolher 3 notícias principais que chamaram a atenção, pode ser no Brasil, no mundo, enfim, sem critério específico, a não ser, chamou a atenção e é uma coisa relevante para a nossa audiência. Então, vamos lá? Vamos lá. Nossa primeira notícia, nosso 3 do top 3, é o nosso vizinho, né? O Javier Milei, presidente da Argentina. Ele, com todas as polêmicas que ele trouxe aí pra gente desde a sua campanha e agora também já desde que chegou ao poder, né? Diversos cortes de ministérios lá na Argentina, situação de... você até já mencionou isso lá na nossa retrospectiva no final do ano, né? Que ele mudou a lei de nepotismo para poder indicar a irmã como ministra, né? Como chefe do gabinete de segurança. Chefe de gabinete e tal. Então, assim, é um cara que chegou com muitas polêmicas. O mercado já deu alguns choques de realidade nele de que, cara, ele não vai conseguir executar tudo que ele prometeu. Mas, assim, me surpreende como ele já está executando bastante coisa do que prometeu, né? Diversos cortes de gastos, medidas de austeridade que a gente imaginava que ele ia ter um pouco mais de dificuldade, ele conseguiu executar. Corte de ministério é mais tranquilo, porque é decreto, então isso aí a gente já sabia que ia mesmo. Mas, assim, acho que o maior destaque agora de janeiro foi o cumprimento de uma promessa que a gente errou, a gente cravou que isso não ia acontecer, né? Que é a não entrada da Argentina no BRICS. Depois eu fui investigar um pouquinho isso mais. Para o Brasil entrar no BRICS, se fosse esse o caso, o Brasil não estivesse lá, o Brasil teria que emitir uma medida provisória, isso teria que ser votado, como na época foi votado então pelo nosso Congresso, e aprovado que, beleza, vamos entrar. Mas lá não. Lá, como isso aconteceu já no segundo semestre do ano passado, isso estava só por medida presidencial, só o executivo tinha decidido.
E como não virou uma lei complementar lá na Argentina, o presidente então tem a prerrogativa de avisar, falar, ó, galera aí, meu antecessor queria entrar nessa parada, mas eu não acho interessante, então tô saindo fora. No Brasil não teria essa facilidade com o presidente simplesmente, sem operar com o Congresso, sair, mas enfim, o Milei, então, como você tá vendo aí na notícia na tela, o Milei enviou uma carta para os países do BRICS anunciando a retirada da Argentina do bloco. A matéria até fala de retirada da Argentina do bloco, mas só esclarecendo, não é uma retirada, é uma não entrada, né? Uma não entrada. A Argentina ia, junto com mais 6 outros países, aderirem ao bloco, ao BRICS, né? O grupo, né? Ali o BRICS não é um bloco institucional. Para quem tá boiando, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com a Argentina e mais 5 países iriam ser 11. Na verdade, agora serão apenas 10. A ver, porque o Nicolás Maduro já anunciou que, ó, se vocês quiserem a vaga do Milei, a vaga da Argentina... Se vocês quiserem, eu quero. Tiver livre aí da existência, eu tô aqui na lista de reclassificação e eu topo, né? Muito difícil que isso aconteça agora, também, enfim, com a Venezuela, com a iminência de conflitos de Essequibo, que a gente também já fez episódio sobre isso, enfim... Difícil que aconteça, mas também não é impossível. Não sei não, porque a China e a Rússia adorariam a Venezuela ali, né? Adorariam Petróleo a Venezuela. pra caralho, inimigo, oposição aos Estados Unidos dentro da América do Sul. Eu vou te falar uma coisa. A Venezuela, pra agenda Rússia e China dentro do BRICS, faz muito mais sentido que a Argentina. É porque o Brasil quis botar a Argentina. Exatamente. A Argentina foi a cota do Brasil. Exatamente. E o Brasil, o Milei saindo fora, né? A cota do Brasil na época do Fernandes, do presidente anterior, que era de centro-esquerda e tal, mais alinhado ali com o Lula. E agora, com o Milei tendo saído do bloco, de repente, a Venezuela sim poderia preencher. Mas vamos ver como é que vai acontecer aí. Não é muito provável, mas também não é impossível que a Venezuela preencha essa vaga. A grande questão ali é que a entrada da Argentina não acontecendo traz um grande elefante na sala para a Argentina e não para o grupo em si, né? Pô, o Milei tinha linhas de financiamento, quer dizer, desculpa, a Argentina tinha linhas de financiamento da sua dívida externa diretamente com a China. Ela não cortou relações com a China, inclusive o Milei meteu um morde-a-sopra ali, ele chegou e falou, não vou entrar no BRICS, mas as relações bilaterais com os países do BRICS me interessam. O que ele falou, a frase da campanha lá, que ele disse que nós não negociamos com socialistas e assassinos, nós vamos cortar relações com o Brasil e com a China e tal. Isso não rolou, é óbvio que isso não ia rolar, são os maiores parceiros comerciais da Argentina, porém, essa saída ou não entrada do BRICS já foi uma coisa que chamou bastante atenção. Então, só os outros 5 que eu não falei, né? Entraram no BRICS, então, na África, o Egito e a Etiópia, né? E no Oriente Médio, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Irã, né? Então, como você olha aí, uma grande galera dotada de muito petróleo, que traz esse petróleo como um impacto econômico e comercial a mais ali para o grupo, e que, no caso, de repente, uma Venezuela entrando no lugar da Argentina, como a gente falou, poderia até fazer sentido. Comentários sobre o nosso top 3? Cara, eu acho o Milei um cara... interessante no sentido até mesmo pra galera da direita, ele tem chocado muito, assim. O Milei, ele é visto pela galera liberal como um liberal demais, assim. Ele foi na conferência de Davos, que é onde se reúnem lá os principais... É um encontro de economistas e donos de empresa do mundo que vão alguns presidentes. E o Milei foi nessa, e o discurso dele, ele comparou a galera que é de esquerda socialista a fascistas e nazistas. Ele disse assim, a galera comunista, socialista e fascistas e nazistas estão todos no inferno. E aí, assim, donos de empresas, gente que é economista liberal, falou, esse cara é meio maluco, assim, tipo... Vê a galera olhando pra cara e fala, esse cara é maluco. Ele é mais radical que o FMI, entendeu? Olha só, o maluco que eu vou repetir o que eu falei, o maluco que se consultava com o cachorro, e ele que disse isso na campanha dele, tá? Que ele se consultava com o cachorro dele falecido, né? O cara que... exatamente. O cachorro dele em espírito dava cara, ele que disse, não fui eu. Então esse maluco não pode não impactar os outros, né? Já tá dando muita merda na Argentina agora que a gente tá tendo greve todo dia, né? Os argentinos têm muito essa coisa, essa cultura de ir pra frente da Casa Rosada, que é lá a casa presidencial, né? E, assim, o desemprego cresceu pra caramba, aumentou muito a inflação, a Argentina vai fechar esse ano com a inflação altíssima. Então, as medidas impactantes do Milei nesse momento
estão gerando uma porrada de processos complexos ali na Argentina. Vamos Bom, para o top 2? Top 2. Vamos lá. Bom, o top 2, a gente vai falar sobre uma coisa que aconteceu no início de janeiro ali, no dia 9 de janeiro. Todo mundo acompanhou, né? O Equador entrou em estado de exceção. O que significa isso? O presidente, em algumas democracias, o Equador é uma democracia, ele pode decretar estado de exceção. E nesse momento, o que acontece? Quando o presidente ele decreta estado de exceção, é quando está tendo algum tipo de ataque, ou o país está em guerra, uma guerra civil, ou algum tipo de agressão à segurança nacional e tal. Então isso é estado de exceção. E nesse momento, o presidente ele passa a ter o controle das Forças Armadas e ele pode governar a partir de decretos. Ou seja, é como se virasse uma ditadura em algum momento, né, durante o período de estado de exceção. Inclusive aqui no Brasil tinha um medo muito grande de que lá quando o Bolsonaro ele estava ali perto das eleições, estava tendo gente em porta de quartel e tal, que ele pudesse decretar um estado de exceção naquele momento, né? Existiu esse medo aí de que ele pudesse decretar isso. Até no 8 de janeiro também, né? Sim, Teve um documentário da Globoplay agora, já que é de janeiro, né? Da Globoplay que saiu. Eu acho que foi em janeiro, ou foi no final do ano. O quê? O documentário? Não, foi perto do 8 de janeiro, sim, naturalmente. sim. Foi em janeiro, sim. Falando disso, né? De que os militares estavam querendo forçar ali um estado de exceção e tal, que poderia... assim, me surpreendeu naquele documentário como que a gente ficou perto de um golpe de estado no Brasil no 8 de janeiro de fato. Mas é mais ou menos esse o clima. Exatamente. Aconteceu. O Equador, ele é hoje dominado por muitas gangues, assim como vários países da América Latina como um todo. Você pode pensar México, Honduras, Panamá, Equador, Colômbia, Peru, são países que têm graves problemas de violência. Você vê, por exemplo, a quantidade de imigrantes indo para os Estados Unidos está muito associada a essas gangues, né, que controlam a produção e o comércio de drogas. O Equador hoje, ele é o maior exportador de cocaína do mundo. E aí vamos olhar o mapinha ali do Equador para você entender por quê. O Equador ele faz fronteira com a Colômbia e com o Peru. E Colômbia e Peru são os dois maiores produtores de cocaína do mundo. Grande parte da economia de Colômbia e Peru é ligada ao comércio de coca, né? Você vai lembrar do Pablo Escobar, da Colômbia e tal, da série Narcos. Então são os dois maiores produtores. O que aconteceu? O Equador ele é o maior exportador porque ele faz fronteira com esses dois países. O Porto de Guayaquil, que é uma grande cidade do Equador, é um dos portos mais movimentados da América Latina como um todo e dá para entender isso claramente porque o Equador ele tá no Oceano Pacífico, mas ele tá muito perto do Panamá. E você vai lembrar das aulas de geografia que o Panamá tem um canal que liga o Oceano Pacífico, que é esse aí, ao Atlântico, que é o outro. Ou Panamá seja... é aquela trepinha ali saindo da Colômbia, parece uma cobrinha ali em cima, né? Então, tudo que é produzido pelo Equador pode sair pelo Pacífico para a Ásia ou sair pelo Atlântico para os Estados Unidos e para a Europa. E por isso o Equador é fundamental no comércio de muitas coisas. O Equador é um grande produtor de camarões, um dos maiores do mundo. Camarão, né? Camarões, fruto do mar. Eu não entendi, mas tudo bem. Qual que seria a outra possibilidade? Aí eu falei camarões, pensei no país. Mas como é que ele ia exportar o país Camarões? Exatamente. Mas tá bom, segue. É um grande produtor de camarões, um grande produtor de frutas. É maneira que tu ficou repetindo. Camarões. Pensei que tinha travado. A galera vai ver, ih, caralho, a internet travou. Não, foi o Luiz que travou. Deixa eu voltar. O Equador é um grande produtor de camarões, um dos maiores do mundo. É um grande produtor de frutas. É um dos maiores da América Latina de bananas. Inclusive, o atual presidente é chamado de o rei das bananas, porque é o homem mais rico do Equador e produtor de bananas. E o Equador é um grande produtor de frutos do mar como um todo, né? Peixe e tal. E aí você vai lembrar aqui de aula de geografia, que passa uma correntezinha fria ali. O Peru, o Equador, Chile, são grandes produtores de pesca, né? E o Equador é o maior produtor de linhas do mundo também, né? Pegou? A linha do Equador. É onde passa a linha do Equador também. Exatamente. Quando eu pensei, tu falou linhas, eu fiquei pensando de linha de pipa. Falei, será que o Equador produz linha? Porque tem linha chilena, entendeu? Mesmo. Porque a linha de pipa hoje em dia é chamada de linha chilena. Eu não sei se ele é produzido no Chile, mas deve ser alguma coisa. Cara, devia ser proibido duas pessoas que têm déficit de atenção fazerem um podcast junto. Vamos lá, o estado de exceção. Mas a linha chilena, exatamente. Então, vamos lá, voltando. O Equador faz fronteira com os dois maiores produtores. O Equador tem um porto muito movimentado. O Equador tem dólar como moeda. Isso facilita muito o comércio de drogas, porque o produto é vendido. Quem é que consome cocaína no mundo? Não é o Brasil, cara.
Quem consome cocaína é os Estados Unidos, que é o maior consumidor, e a Europa. E tudo isso é vendido com o dólar, que é a moeda que o Equador aceita, ou seja, é muito fácil para as gangues dominarem isso. E há um outro fator, dois fatores, na verdade, muito importantes, que é a segurança no Equador, ela foi privatizada nos anos 2000. Então, hoje, a polícia equatoriana, ela é mais de 2 vezes mais privada do que pública. E esse é um grande problema, porque segurança privada é mais facilmente corrupção e tudo isso. E um outro fator é que o Equador, ele, em 2016, a Colômbia, que é o país fronteiriço, teve um acordo das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, fez um acordo com o governo colombiano. E aí, desde então, a FARC passou a ser um grupo que não é mais guerrilheiro, né? E muitos dissidentes das FARC foram para o Equador. O México, nesse período, passou a também perseguir membros de gangues, ou seja, membros de gangues importantes do México e da Colômbia foram para o Equador. E por isso o Equador está sofrendo essa grave crise de violência. Mas o que aconteceu para estourar essa crise de agora? O líder da maior gangue do Equador, um cara chamado Adolfo Macias, o Fito, ele fugiu da prisão. O cara estava preso, né? Um cara barbudão assim e tal. Foi preso. Ele fugiu da prisão no dia 9 de janeiro desse ano. E esse cara, ele é o líder dos Los Choneros, que é a maior gangue do Equador. E desde então, uma série de ataques começaram a acontecer, feitas por essa gangue. Os caras invadiram uma televisão. Não sei se vocês assistiram, mas a Los Choneros invadiram, começaram a... Cara, o programa ao vivo, sim, programa ao vivo, acontecendo, como se Jornal Nacional lá do Equador. Os caras invadiram a televisão, com a arma assim na frente da câmera. Todo mundo achando que era pegadinha. Exatamente, pegadinha. Imagina isso, cara. William Bonner com a Patrícia Poeta apresentando... Patrícia Poeta? Não. É a Renata, não sei o quê, que apresentou o Jornal Nacional. Renata, qual é o nome? É Renata? Renata Vasconcelos. Renata Vasconcelos. Patrícia Poeta já foi uma tempão, né? Patrícia Poeta agora... Voz da consciência aí. Patrícia Poeta agora é do encontro com Fátima Bernardes, que é encontro com Patrícia Poeta, acho que é isso. E aí... Assistir a sua mente funcionar é um privilégio, sabia? Imagina essa cena. O Bonner sentadinho, e foi exatamente isso. O Bonner sentadinho, os caras entraram no programa com armas na frente da câmera, prenderam os malucos e ficaram lá, foda-se, tomamos essa porra e tal, caralho. Aí a polícia foi lá, prendeu os malucos, e desde então o presidente Daniel Noboa, que é o atual presidente do Equador, decretou esse estado de exceção. Cabe lembrar que o Equador vive, desde o ano passado, uma gravíssima crise política, e isso vai acentuar essa questão das gangues, né? O anterior presidente do Equador era um cara chamado Guilherme Lasso, que era para ter ficado até 2025, ele entrou em 2021. Só que ele estava sendo acusado de corrupção, ia ter ali uma investigação sobre o governo, e o Lasso acabou dissolvendo o parlamento, numa parada que eles chamam lá de morte cruzada, e aí vieram novas eleições, e o Daniel Noboa, que é o atual presidente da direita liberal, acabou vencendo essas eleições. Mas o mandato dele é de 18 meses, ou seja, o cara vai ter um mandato de 1 ano e meio, e já decretou no início do mandato estado de exceção. Então, é um dos países hoje mais violentos da América Latina toda, e que a gente não enxerga aí. O que eu tenho, acho, como crítica gravíssima a isso é o neoliberalismo, assim. Os caras privatizaram a segurança, que é uma coisa que as pessoas defendem às vezes aqui no Brasil. Vamos privatizar segurança privada e tal, não sei o quê. E olha a merda que tá acontecendo no Equador. Dolarização da economia, que é o que o Milei, que você falou agora, quer fazer. O Equador já fez isso nos anos 2000, com o presidente também dessa onda neoliberal. E olha a cagada que está acontecendo, porque isso favorece contrabando. Se a moeda argentina vira dólar, favorece entrada e saída de produtos contrabandeados, como drogas, por exemplo. É isso. Vamos para o nosso principal destaque. Top 1! Ó, a gente sempre recebe comentários depois quando a gente faz essa hierarquia, né? Top 1, top 2, top 3, tipo... vocês deram mais destaque a isso do que aquilo. Não é necessariamente isso. Sim. Não, tá? A gente... Na verdade, pegou as 3 principais notícias que a gente achou que mereciam ser destacadas e colocamos aí a mais destacada porque ela, eu acho que irradia para outros campos do mundo inteiro, né? Para o Brasil, para o Oriente Médio, para tudo que é canto, que são os Estados Unidos. Então, joga lá na tela para a gente ali, ó. Trump fica atrás de Biden em nova pesquisa para a presidência dos Estados Unidos. Veja os números. Como você não está vendo os números, eu tenho de cabeça. Foi algo como 42% a 43%. Ou 42 a 41, algo assim. Então, é a primeira pesquisa, inclusive, desde o ano passado, que o Biden está acima do Trump, né? O Trump já estava sendo tratado, ou continuará, não sei,
sendo tratado como favorito, né, nessas eleições, em função justamente das pesquisas, do desempenho, do desgaste que o Biden teve, né, não somente por execuções internas ali dentro dos Estados Unidos de promessas que foram feitas, não foram muito cumpridas e tal, mas também pela guerra, né? A guerra Israel-Hamas lá no Oriente Médio, ela deixa ele numa coisa assim, uma sinuca de bico enorme, porque a galera mais centro para a esquerda nos Estados Unidos, que já começou a criticar Israel, né? Desde que Israel começou a fazer todas aquelas ações que a Luiz falou, já não está sendo fiel da balança tanto assim de que não, beleza, pode fazer o que Israel precisar, aquele apoio incondicional, ele já não é tão incondicional assim por parte de alguns americanos, e o Biden continua ali firme e forte do lado de Israel. Alguns cenários assim. Outra coisa que eu destacaria dessa perda de popularidade do Biden é a vice dele, a Kamala Harris, que todo mundo entendia como uma possível sucessora, uma mulher negra, mais jovem, com a postura enérgica e tal, mas ela desgastou bastante ao longo desse mandato aí do Biden, então assim, já não tende mais a ser, pelo menos a preço de hoje, 2024, janeiro, a sucessora do Biden. Então a gente tem aí uma situação onde a eleição ficou bem mais aberta, né? O cara que está na cadeira é sempre o favorito até segunda ordem. A segunda ordem já tinha mais ou menos sido sinalizada com o Trump, né? Sendo o cara que, assim, já um ex-presidente que podia concorrer. Lembrando, lá nos Estados Unidos, o presidente, quando ele faz 2 mandatos, ele não pode mais voltar nunca. Não é como aqui, por exemplo, o Lula, que completou 2 mandatos, ficou fora um tempo, aí ele pode voltar a concorrer. Não, o Obama, que está vivo e fez 2, o Bush, o Clinton, que estão vivos e fizeram 2, eles não podem mais ser candidatos, né? O Trump ainda tem direito, entre aspas, a um mandato aí, caso ele seja eleito, mas também, caso seja eleito, não poderá se reeleger. Então, assim, a dança das cadeiras, eu acho que, salvo engano, estou tirando essa informação de um achismo, mas é bem provável que seja isso. Eu acho que é a primeira vez em que a campanha vai ser, a eleição vai ser entre 2 caras que só poderão ficar 4 anos, né? Porque ou vai ser um sendo reeleito ou vai ser outro voltando, né? Então, é uma campanha que já vai deixar a deixa, né? Para 2028 também. O Trump já é o primeiro da história que não se reelege, né? Tipo, Sim. desde que tem a reeleição, ele não é o primeiro que não se reelege, e o Biden pode ser o segundo que não se reelege, um depois do outro. Tipo, é com certeza a primeira vez que isso vai acontecer na história dos Estados Unidos. A próxima notícia aí, o próximo print que a gente colocou, né, além disso, é uma coisa que é bem importante vocês entenderem, que são as questões criminais, as questões associadas à justiça, os problemas com a justiça que o Donald Trump tem. Antes de você falar disso, é importante você entender isso, e isso explica o porquê que o Trump caiu nas pesquisas, né? Exatamente por isso. Inclusive. Pode passar para a próxima, então, rapidinho, eu já volto nessa daí, já que você puxou esse gancho. Olha lá, Trump pode perder mais da metade dos eleitores nos estados pêndulo. Estados pêndulo, quem está mais ligado aí no noticiário dos Estados Unidos, já começou a tentar entender a eleição americana, são o que eles chamam de swing states, né? Alguns estados lá são claramente mais republicanos, como o Texas, outros claramente mais democratas, como Nova York ou a Califórnia. E você tem aqueles estados que, né, são palmeira, né? Para onde o vento tá, ele venta. E esses são os estados pêndulo. E esses estados pêndulo que tendem, né, a avaliar mais criticamente o candidato e não necessariamente o partido e a linha ideológica do partido, você tem uma tendência, né, que são decisivos na eleição, você tem a tendência ali, o Trump é perder muito, então as pesquisas já apontam isso. Só que a gente tá para fazer um episódio sobre isso, né, explicar todo o cenário eleitoral americano, as regras, como que funciona, só vai decidir mais ou menos qual é a melhor temporalidade para colocar isso, mas com certeza aí, ao longo desse primeiro semestre de 2024, a gente vai falar sobre isso num episódio só disso, tá? E a gente vai explicar todos os detalhes. Os detalhes da eleição americana são fundamentais para você entender que não tem barbada. Não tem que nem eu falei com a eleição do Rio de Janeiro, tipo Eduardo Paes. Pô, com certeza vai ganhar. A única coisa que você tem uma inclinação muito grande é o candidato que está na Casa Branca ser favorito. Mas aí a gente tem todas essas ponderações sobre o Biden. Então, assim, uma eleição que vai pegar fogo, vai ser uma campanha que vai pegar fogo, com certeza. E o Trump já está começando a ter os desgastes dele aí também, né? Só falando sobre o cenário do Partido Republicano, a gente teve o Ron DeSantis, né, que é o governador da Flórida,
que é um cara que... Que é um swing state, né? A que Flórida é um swing state. votou no Obama, votou no Trump, né? Tipo, bizarro, né? Flórida que é o lugar onde mais tem brasileiro hoje nos Estados Unidos. Né? Uma porrada de igreja evangélica também. Enfim, o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida atualmente, ele tava, né, na verdade, nessa daí de poder ser o candidato no lugar do Trump e tal. Já tinha tentado antes também, mas ele dificilmente será o candidato, porque ele mesmo já declarou bandeira branca, falou, só se o Trump desistir, porque ele está realmente declarado agora como um apoiador do Trump. A única candidata competitiva que ainda sobra dentro do Partido Republicano, mesmo assim, competitiva porque ela se apresenta como competitiva, né, que eu acho que nunca teve chance, é a Nikki Haley, que também, cara, já teve 2 prévias em Iowa e em New Hampshire, e o Trump ganhou as 2, então, assim, a tendência, com mais 1 ou 2 prévias aí, ela continuando a ter resultados ruins, que ela também declare apoio. E isso mexe muito com a discussão sobre o vice, né? Quem vai ser o vice do Donald Trump? A Nikki Haley pode ser uma vice-presidente, então, mais uma vez aí a jogada que o Biden fez de ter uma vice-mulher e tal, tentar dialogar assim, não são, tipo, homens brancos, tradicional, aquela coisa toda. O Ron DeSantis me parece que será preparado para 2028, né? Sendo o governador de um estado muito populoso e tal. Então, enfim, vamos ver aí como é que vai ser esse cenário eleitoral. Fala aí. Uma coisa que eu ia dizer era sobre as acusações, né? O Trump tem uma porrada de processos. Volta ali no anterior. Joga naquela imagem, então, por favor. O Trump tem uma porrada de processos e nos Estados Unidos é diferente do Brasil. É que se ele for condenado em algum desses processos, ele pode continuar concorrendo às eleições. Pode acontecer, inclusive, do Trump ser preso e mesmo assim ele não sai das células ali de votação, né? O Trump tem acusações sérias. Uma das acusações do Trump é de que ele teria tirado documentos sigilosos da Casa Branca. Tem acusação em relação a ele ter pago a uma prostituta que ele tinha um caso ali para que ela não falasse nada sobre isso. Tem uma acusação que é a mais séria de todas no estado da Geórgia, em que ele teria solicitado ao governador da Geórgia que alterasse a votação. Ele perdeu na Geórgia e ele ganharia as eleições. Então isso é o caso mais grave, assim, de alteração nas urnas, né? Além do caso da invasão do Capitólio. Então ele tem 4 grandes acusações que devem começar esse ano de 2024. E o Trump, ele tem o risco de ser preso, principalmente pelo caso da Geórgia. Você vai lembrar que nos Estados Unidos, as leis são estaduais, né? São estaduais. Então, como é estadual, se ele for julgado pela Geórgia, ele é preso pelo estado da Geórgia. E um detalhe interessante, que nós já falamos em uma live, no estado da Geórgia não existe perdão presidencial, nem perdão do governador da Geórgia. Ou seja, se o Trump, por exemplo, fosse condenado pelo Texas, que tem perdão presidencial, ele vira presidente e ele pode dar o perdão presidencial para ele mesmo. Isso pode acontecer, né? E lá não tem lei da ficha limpa. Então, o Trump... pode acontecer a bizarrice do Trump ser eleito e preso ao mesmo tempo, né? O que seria... não pode tomar posse. Não pode tomar posse, exatamente. Aí vai ser o vice ou a vice, né? Como você disse. A ver, tá? A ver, tem que investigar isso. Eu não sei se... Nesse caso Saem os dois, né? Não sei se sai a chapa, exatamente. Tem que investigar isso. Mas é bizarro pra caralho, né? Imagina o cara preso e presidente, né? O pessoal critica a lei da ficha limpa aqui, mas, pô, não aconteceria... É o caso do Lula, foi preso e não foi candidato em 2018, né? Tava exatamente. Preso. Um outro destaque aí, além disso, né, da questão da Geórgia, que eu acho que é o crime federal, o crime que mais pode se federalizar, e aí sim ele não poder ser candidato, é o do Capitólio. Exatamente. Né? Que ele fala de atentado contra a pátria, não é isso? Atentados contra a pátria. Que tá na Constituição. Que estão escritos na Constituição Federal. Né? E aí, cara, se isso for considerado, né, a questão do Capitólio, que ele incitou a galera a invadir o Capitólio, levou à morte de pessoas ali naquele dia, aí isso pode tirar ele da corrida mesmo. Na Constituição está escrito que se qualquer tipo de apoio a atentados contra a pátria ou terrorismo, aí sim o indivíduo não pode ser candidato. Ele já teve ali na Geórgia, acho que no Colorado também, já tiraram o nome dele das células, né? Aí ele entrou com um processo na Suprema Corte para que ele possa concorrer às eleições mesmo assim. A ver, talvez quando a gente fizer o episódio já tenha tido, porque o primeiro julgamento dele começa agora em março, né? Então pode ser que a gente faça perto desse período ou depois disso e tenha o Trump preso
Já tem a fotinho dele, inclusive, quando ele foi lá na Geórgia. Como é que é o nome daquela fotinho? Porra. Eu esqueci o nome dessa porra. Falou Inclusive, tanto isso. o Partido Republicano já está vendendo a fotinho do Trump segurando. Aquela foto clássica, né? Quando o cara vai pra cadeia. Ai, que raiva, não Tira uma lembro agora. foto assim, com a cara dele. Segurando o número, né? Com É. a carinha dele. Fugiu. A gente falou, porra, a live Você que é inteira bom dessa de porra. inglês, achei que você fosse lembrar. Não lembro, não. Enfim. Eu tô ouvindo barulho de teclado. Vamos enrolar um pouquinho. O Thiago tá pesquisando ali, não. Tá bom. Tá bom, deixa eu falar. Enfim. E aí? Temos. Cara, eu gostei. Acho que o modelo ficou bom. Acho que me Passou surpreendi rápido, né? com o horário. Passou rápido, né? Não, passou rápido não. Eu achei que a gente conseguiu, tipo, manter aí dentro do horário. Acho que... Eita, perdão. Do jeito que a gente fala pra cacete, acho que foi até surpreendente. Eu achei que foi muito bom, mas a minha impressão de que a gente falou rápido, parece que a gente, sei lá, não sei. Parece que a gente tá aqui sentado há 20 minutos. Na minha cabeça tá assim, entendeu? Não parece que a gente tá sentado aqui há quase 1h30 falando, entendeu? Foi muito... Achei muito leve, assim, muito maneiro. Quando tem assuntos variados, como foi a live também, a live a gente fez... Vocês gostaram, gente? Vocês estão aí assistindo? Foi bom? Foi bom? Temos aqui... Hoje tem plateia. Temos plateia hoje, né? Então, cara, a gente conta muito com vocês aí sobre feedbacks, tá? Explicar pra gente o que deu bom, o que não deu bom. Esse modelo mensal a gente vai se comprometer a fazer. A gente quer muito fazer esse modelo ao vivo, então é importante ter esse feedback aí ao longo do mês de fevereiro para poder compreender e fazer os ajustes possíveis, tá? Não, vocês podiam ter tal coisa assim. Joga lá Ele no colocou tela. a foto ali, ó. Mas tu achou o nome da foto? Não. Tem um nome desse termo. tipo de foto, um termo, né? Bota foto caneca Trump. Tem um termo. Enfim, não sei se eu vou falando. É. Então, cara, a gente conta muito com o feedback de vocês para poder compreender, né, realmente questões de modelo. Esse quadro das eleições e o quadro do acompanhamento da geopolítica, acho que eles vão ter que ficar. O top 3 não vai poder virar top 5, porque a gente foi comportado com o tempo hoje, mas a gente fala pra caralho. Então acho que não tem como também. Mas eu fiquei satisfeito. Porque vai ter, a galera porque vai também. ter episódio logo depois da gente, senão a gente ficaria aqui falando pra caralho. A gente vai se controlando por Mas causa disso. maneiro também a gente ter uma disciplinazinha com o tempo pra galera não ficar cansada. Galera ouve ali, porra, numa ida, depois numa volta no mesmo dia. Agora, ao vivo, eu acho que pode dar uma certa merda no horário, porque a galera pode mandar comentários, né? E perguntas. Então é bom a gente estar comportado com o horário que vai aumentar. Tu imagina, no meio da guerra... explica essa questão aí de novo do Chita. Aí fudeu. Aí tu vai querer falar de Maomé. Não, Maomé morreu, caralho. Aí fudeu. É isso, gente. Recadinhos. Então acho que é isso, né? Fechou? Cara, a gente tem mais um episódio, então, do Atualize Se Entregue. Reforçando os recadinhos do tio Alu lá do início, é muito importante que vocês deixem aí os feedbacks, os comentários, deixem seu like, se inscreva. Lembrando que não estamos somente no YouTube em vídeo e no Spotify em áudio, mas também quase todo dia nossa cara tá lá no TikTok, no Spotify, no Instagram, fazendo os nossos cortes, fazendo a divulgação de quando vão ser lançados os episódios. Então, curte lá, comenta, deixa sempre a sua impressão pra gente poder continuar fazendo isso aqui da melhor forma possível, porque, afinal de contas, é pra vocês que a gente faz. Falando no Instagram, eu sou, no Instagram, o Augusto Gel, esse sujeito é o Aloysio Professor. E esse foi Sigam a mais gente um lá, episódio. gente. A gente tá postando várias coisas todo dia, né? Também. Nas nossas redes, isso né? aí, sociais. compartilhando também as Compartilhando postagens. coisa, exatamente. Enfim, esse foi mais um episódio do Atualize Podcast. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!